O irmão Vanderlei, ele falou aqui no comentário, para valer a guarda do sábado, tem que guardar todos os outros 9, e quem guarda todos os mandamentos? Posso fazer só um comentário a respeito desse? Pode, não? Se uma pessoa não religiosa, Vanderlei, uma pessoa não religiosa, uma pessoa sem religião, um ateu, ele guarda no mínimo 8 mandamentos aí. Se ele for uma pessoa minimamente, assim, sociável, vamos colocar assim, uma pessoa que vive em sociedade de forma respeitosa. Ele não vai roubar, ele não vai matar, ele não vai ofender os pais, ele não vai cobiçar a mulher do colega de trabalho, ou de futebol, ou vizinha, entendeu? Ele não vai, como eu posso dizer, enfim, ele não vai. Grande parte desses mandamentos, naturalmente, a sociedade meio que exige que você cumpra. Porque na lei civil, hoje, ninguém pode matar sem uma consequência. Verdade, viu? Né? Ninguém pode roubar sem uma consequência. Então, as leis de Deus, elas também são contempladas por grande parte da sociedade. Isso aqui é mentira. Não tem outra palavra para descrever isso aqui. Por quê? Porque o fato de alguns dos mandamentos, como foram dados lá em Êxodo 20 ou Deuteronômio 5, também estarem dispostos na nossa Constituição como lei, não quer dizer que ao cumprir a lei, você está cumprindo o mandamento. Porque nós cumprimos o mandamento segundo a ótica de Jesus. Jesus foi muito claro em relação aos mandamentos. Ele deu uma aplicação espiritual. Isso lá em Mateus capítulo 5, eu só vou dar um exemplo. Ela citou a questão de matar. Olha o que Jesus falou sobre matar. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, claramente, nas palavras de Jesus, matar não é só o ato de ir lá e tirar a vida de alguém. Quando você sente um sentimento de maldade contra o seu irmão, você já o matou. Olha o que ele fala sobre o adultério. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, os mandamentos recebem uma aplicação espiritual na ótica de Jesus. E as coisas ficam mais difíceis justamente por isso. Porque descumprir um mandamento não é só deixar de fazer ele fisicamente. Isso vai depender também da nossa intenção. Então, se você olha para uma mulher e por causa do desejo da sua carne, que é corrupta, que é caída do pecado, deseja aquela mulher, você já adulterou com ela. Então você já cai no crivo dos 603 mandamentos e se torna culpado e já não é mais merecedor do céu. Jesus fez isso para mostrar que até os próprios fariseus que diziam cumprir os mandamentos não cumpriam, porque eles faziam de forma física, mas intencionalmente, nas suas emoções, eles descumpriam os mandamentos direto, porque são pecadores. Essa é a base do que o Novo Testamento nos coloca em relação à quebra de mandamentos. Os sentimentos importam. E nós estamos falando de uma carne corrompida pelo pecado, caída do pecado. Então essa nossa carne já milita contra o espírito e já peca naturalmente. O próprio texto bíblico diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Porque lá em Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então não há ninguém que não seja pecador. Aí muitos desses sabatistas utilizam o texto de João 14, verso 15, onde Jesus diz o seguinte: se me ameis, guardeis os meus mandamentos. Aí eles dizem, tá vendo aí? Jesus está dizendo que nós devemos guardar os mandamentos dele. Então é possível guardar os mandamentos. Querendo fazer uma ligação com os mandamentos lá de Êxodo 20, os 10 mandamentos. Mas não é. Quando a gente avança o texto lá para o texto de número 10 do capítulo 15, diz o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Verso 12. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então não é os 613 mandamentos da lei, e muito menos os 10 mandamentos, porque Jesus diz que guarda os mandamentos do Pai e permanece no amor do Pai. Então Jesus cumpriu toda a lei. Os 613 mandamentos Jesus cumpriu, entendeu? Aí se nós guardarmos o mandamento de Cristo, nós permanecemos no seu amor e somos salvos. E o mandamento dele é claro, que nós devemos nos amar mutuamente. Então, quando a gente chega lá em Colossenses 2:16, 17, para dar o último prego no caixão dessa história de sábado, o texto de Colossenses 2 diz o seguinte: portanto, não permito que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração da festa da lua nova, ou dos dias de sábado. Tudo isso é sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, porém, encontra-se
em Cristo. Quando ele fala dos sábados, aqui ele está invocando toda a teologia sabática, das luas novas, dos sábados semanais, mensais e até do próprio jubileu de 40 anos, mostrando que ninguém pode julgar você por guardar esses dias ou não. Lá em Romanos vai dizer que uns acham que alguns dias são mais especiais, outros julgam iguais todos os dias, mas Deus o recebeu como seu, tanto o que guarda quanto o que não guarda. Em relação aos adventistas, eles não se encaixam nessa questão de guardar e você só aceitar que eles guardam, porque tem um teor salvífico dentro da teologia deles, a guarda do sábado. A própria Ellen White disse que ninguém poderia ser salvo se não guardasse o sábado. Em Testemunhos Seletos, ela fala de forma muito clara que ninguém poderia ser salvo se não guardasse o sábado, porque o sábado do Senhor importa em salvação eterna. Então, o sábado para eles tem esse teor salvífico, então é heresia e tem que ser combatido como tal. E essa própria ideia deles aqui se encaixam exatamente nisso, porque agora na nova aliança, como o texto diz que nós estávamos na sombra, mas agora temos o corpo de Cristo, Jesus é o nosso descanso. Quando nós vemos lá em Hebreus, que era um texto que foi escrito justamente para pessoas que guardavam o sábado, no verso 9 do capítulo 4 diz: portanto, resta ainda o repouso para o povo de Deus. Quando a gente discorre no contexto do texto, esse repouso é Cristo. O próprio Jesus, lá em Mateus 11, 28, diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, Shabat para vossas almas. Jesus é o verdadeiro descanso. Então essas pessoas que guardam o sábado com esse teor salvífico estão debaixo de maldição, porque Gálatas 3:10 é muito claro: aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Eu não estou dizendo que se você quiser guardar o sábado como um dia de descanso, como um dia de cultuar a Deus exclusivamente, não estou dizendo que isso é pecado, isso não tem problema nenhum você fazer isso, mas quando você coloca isso com um teor salvífico, se torna maldito, se torna heresia. Então não caia nessas baboseiras, principalmente dos adventistas, porque eles mentem, enganam e querem levar você para o inferno.